terceiro ano, tudo bom com vocês? Hoje iniciamos a nossa meta 12 e iremos falar sobre colocação pronominal. Toda vez que eu falo em colocação pronominal, a gente tem que pensar aí nessa colocação do pronome pessoal oblíquo. E essa colocação vai me gerar uma próclise, uma mesóclise ou uma ênclise. Tranquilo? Então, a gente define que colocação pronominal é a posição que os pronomes oblíquos átonos vão ocupar na sentença relacionada aos verbos. Nós temos que os pronomes oblíquos átonos são me, te, se, o, a, lhe e os seus respectivos plurais, nos e vos. Existe uma ordem de prioridade quando eu falo em colocação pronominal. Primeiro você vai tentar fazer próclise. Se não der certo, você tenta mesóclise. E por último, ênclise. Tranquilo? A próclise, o pronome vai surgir antes do verbo. Você pode ter próclise quando antes do verbo você tiver uma palavra de sentido negativo. Então perceba lá, não me incomode. Nunca se esqueça de ajudar ao próximo, ninguém o reconheceu. Palavras negativas, eu uso próclise, ou seja, o pronome antes do verbo. Quando o verbo for precedido de advérbio, ou seja, antes do verbo tiver um advérbio, certo? Palavra que vai acrescentar ao verbo adjetivo, advérbio, frase inteira, uma circunstância variada. Então, se antes do verbo tiver um advérbio, a gente também vai utilizar próclise. Então, aqui se ama, certo? Quando estiver precedido por um pronome indefinido, também usaremos próclise. Então, tudo me entristece nesse lugar. Frases interrogativas, quem te convidou para este jantar? Também eu vou usar próclise. Frases exclamativas, como te odeio, Deus o guarde, eu também utilizo próclise, certo? Diante dos verbos que são precedidos, ou seja, que aparecem aí antecedidos por uma conjunção subordinativa, eu também utilizo próclise. Então, veja lá, é necessário que eu traga de volta. Comprarei o relógio se me for útil. Tranquilo? Seguindo, o verbo que possui essa construção no gerúndio, certo? Então, gerúndio mais em. Então, gerúndio mais a preposição em, eu também utilizo próclise. Em se tratando de negócios, você precisa falar com o gerente. Em se pensando em descanso, pensa-se em férias. Então, verbo no gerúndio, uso próclise, certo? Conjunção integrante, uso próclise, certo? Conjunção alternativa, ou se diverte ou fica em casa. Vou usar próclise. Quando eu tiver palavras que me indicam negação, vou utilizar próclise. Quando eu tiver advérbios, eu vou utilizar próclise. E se eu tiver pronome indefinido, eu também utilizo próclise. Já a mesóclise vai se empregar quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo, desde que não se justifique a próclise. Ou seja, eu só vou usar mesóclise se eu já testei todos os casos de próclise e não deu certo. Não deu certo, soma-se a isso. O verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, o pronome fica no meio do verbo. Bom, aqui exemplo, verbo futuro do presente, eu amarei, tu amarás, ele amará. Verbo no futuro do pretérito, eu amaria, tu amarias, você amaria, ele amaria. Tranquilo? Então, aqui alguns exemplos dos verbos das três conjugações. Então, falarei, verbo no futuro do presente. Então, falarei, coloco a mesóclise, que é o pronome no meio do verbo. Falar-lhe-ei. Não se deu nenhum dos casos anteriores, certo? A gente não verificou advérbio antes do verbo, porque o verbo está no início da frase. A gente não verificou pronome indefinido antes do verbo. A gente não identificou palavra negativa antes do verbo. Então, não deu certo nenhum caso de próclise, vou usar mesóclise. Procurar.
procurariam, verbo no futuro do pretérito. Procurar-me-iam, caso precisassem de ajuda, coloco a próclise ali no meio, coloco o pronome ali no meio e faço mesóclise, certo? Então, assim, de novo, se houver um caso que justifique a próclise, a gente não faz mesóclise, certo? Então, ó, tudo lhe emprestarei, pois confio em seus cuidados. Tudo, lembra que eu falei que se tivesse lá pronome indefinido, seria o caso de próclise. Então, tem pronome indefinido antes do verbo, é próclise. Sempre a próclise acontece em primeiro lugar, certo? Outro detalhe, se o verbo tiver no futuro do presente, futuro do pretérito, nunca vai ser ênclise, certo? Vai ser mesóclise ou próclise, ou seja, vai estar antes do verbo ou no meio do verbo, nunca depois, certo? E a mesóclise é a colocação exclusiva da língua culta e da modalidade literária. Raramente as pessoas utilizam-se de mesóclise na fala cotidiana, na fala coloquial. E já a ênclise, o pronome vai aparecer após o verbo, diga-me apenas a verdade. Aqui, toda vez que o verbo estiver no imperativo afirmativo, diga-me você apenas a verdade, ocorre a ênclise. Importava-se com o sucesso do projeto, verbo no início de uma sentença, contanto que não esteja no futuro do presente e no futuro do pretérito, também vai ocorrer ênclise, certo? Convém confiar-lhe esta responsabilidade com o verbo no infinitivo pessoal. Então, confiar está no infinitivo pessoal. Também vai acontecer a ênclise e espero contar-lhe isto hoje à noite. Verbo no infinitivo pessoal também ocorre ênclise, certo? A mãe adotiva ajudou a criança, dando-lhe carinho e proteção. Ok, vamos analisar esta frase. Toda vez que o verbo aparecer após uma pausa, a gente também vai utilizar ênclise. Veja que a pausa, nesse caso, está marcada pela vírgula, assim como na frase de baixo, o menino gritou, vírgula, assustando-se com o ruído que ouvira. Então, frase, verbo precedido de pausa, o verbo que estiver no infinitivo pessoal, verbo no imperativo, sempre vou usar ênclise, contanto que não se justifique a próclise e a mesóclise. A gente tem que seguir uma ordem. Próclise primeiro, mesóclise segundo, ênclise por último. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Até mais.